Falado muito sobre fé, que para nós alcançarmos, coloca aí Efésios, não faz parte da palavra, mas coloca aí Efésios 1:3, por favor. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Tem outra versão que fala que já nos abençoou. Nos abençoou não é que vai nos abençoar. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que já nos abençoou com todas as bênçãos, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, às vezes a gente fica, nossa, eu preciso de uma bênção, eu preciso que Deus faça isso, que Deus já fez em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, tudo aquilo que eu e você precisamos, tudo aquilo que realmente nós precisamos já está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós precisamos acessá-las, e nós acessamos pela fé, através da fé. Não é, às vezes a gente fica, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, Deus já fez. Quem precisa fazer agora sou eu e é você. E é através da nossa fé. E através de atitudes, não só de pensamento, porque às vezes a gente acha que fé é um pensamento, é um pensamento positivo. Não, eu creio, mas na nossa atitude, a gente não faz nada para demonstrar isso. E eu queria hoje falar sobre um homem que foi elogiado, um homem que impressionou Jesus, e tirou um elogio de Jesus, a ponto de Jesus falar que nunca viu tamanha fé. E olha que Jesus, por diversas vezes, ele fala, ele cura, ele abençoa pessoas e fala, seja conforme a tua fé te salvou. A gente vê naquele relato dos 4 amigos que trouxeram um paralítico, fala Jesus vendo a fé que eles tinham. Então Jesus sabia, contemplava a fé das pessoas. Mas nesse texto que nós vamos falar hoje, estudar um pouquinho, Jesus fala que nunca viu tamanha fé, que nunca viu em Israel, por onde ele passou, tamanha fé. Então a gente tem que aprender um pouquinho com esse homem. O que será que esse homem pode ensinar? Porque nós, num tempo, numa época de incredulidade, numa época onde nós vivemos numa aldeia. Quem não viu a pregação, nós vivemos numa época de Betsaida, de incredulidade, onde nós nos tornamos, porque nós vivemos num lugar onde ninguém acredita mais em nada, até mesmo a igreja, a gente fala, mas parece que os milagres, parece que a bênção é sempre lá para a Bíblia, para as histórias de testemunhos, para o vizinho, para aquele pastor, para aquela irmã, mas para mim, não, eu não sei, acho que Deus tem algo contra mim, parece que ou eu nunca vou conseguir, porque eu realmente não tenho essa fé, e às vezes a gente fica não acessando as bênçãos que Deus já conquistou para mim, para você. Deus não faz acepção de pessoas, Ele não tem filhos prediletos, Ele faz diferença de atitudes, Ele faz diferença de fé e de incredulidade, isso Ele faz. Então vamos ler a palavra de Deus e tirar algumas lições. Eu coloquei aqui, embora que eu não gostei do tema, então eu coloquei o tema aqui, o homem que impressionou Jesus. Eu não gostei do tema, porque Jesus não se impressiona com nada, mas eu colocaria, talvez, o caminho da fé, porque a gente vai perceber que não foi uma atitude, foram várias atitudes que esse homem teve, para que Jesus pudesse elogiá-lo. Então, talvez, algumas atitudes que demonstrem fé, ou a trajetória da fé, o caminhar da fé, eu acho que ficaria melhor como tema. Se encontra em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 a 13. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 13. Diz assim a palavra de Deus:
Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, ficará curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando, e eu digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, ficou admirado, encantado, e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Falando sobre salvação. Mas os súditos sobre a mesa aqui, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa, falando sobre o reino dos céus, sobre o banquete na eternidade. Muitos virão do Oriente, ou seja, não aqui do Israel, muitos que não são descendentes de Abraão, virão de outros lugares e serão salvos e se sentarão à mesa. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. É um texto maravilhoso, meus queridos, um texto incrível, e você vai encontrar esse mesmo relato em Lucas 7, se eu não me engano, de 1 a 10. E lá, o relato é um pouco diferente, fala que os próprios líderes religiosos ali foram até Jesus pedir por esse centurião, pelo servo do centurião, porque era um centurião que tinha muita... As pessoas, os próprios líderes religiosos admiravam, gostavam dele, era uma pessoa, um centurião, era um comandante romano, ele não era israelita, ele não era da descendência de Israel, ou seja, ele era um gentil, ele não era circuncidado, ele não tinha aliança com Deus de Israel, mas ele era uma pessoa bem vista, bem quista, e lá em Lucas fala porque ele ajudava o povo de Deus, porque ele era uma pessoa de posses, ele era um comandante, ele, debaixo da sua autoridade, havia 100 soldados, ele era responsável por um batalhão ali da época, um exército, um TG ali, ele era responsável por soldados, e isso era uma pessoa muito de posses, com uma autoridade, com poder, só que ele era uma pessoa boa. E nesse relato de Mateus, fala que num determinado momento, um servo dele, essa palavra servo, no original, um escravo dele, fica doente, pelo jeito muito mal, está terrivelmente, a palavra fala. E ele vai até Jesus, e aqui ele recebe um elogio, que Jesus fala assim, olha, nem Israel, ou seja, nem os que têm aliança comigo, nem para, vamos contextualizar, eu não vi nem o povo da igreja com tamanha fé. Esse daí é o que não é considerado crente, esse daí é uma pessoa que às vezes não é chamado cristão, mas essa pessoa de repente demonstra fé, de uma maneira que faz com que Jesus olhe, dê um testemunho e fale assim, olha, eu não vi isso daqui nem na igreja, eu não vi isso nem no povo de Israel. E ele fala assim, olha, muitos naquele dia, na eternidade, muita gente da igreja, ou muita gente de Israel, que para qual eu vim, que era para estar sentado no banquete, na mesa, era para ter sido salvo, era para ter usufruído da bênção, da aliança, da minha aliança
vão ficar fora disso. Mas muitos virão do Oriente, do Ocidente, ou seja, de todos os lugares, de todas as nações, de fora da igreja, mas por causa de atitudes como essa desse rapaz, eles vão assentar à mesa, ou seja, vão ser salvos e vão tomar posse de coisas que eram para vocês, Israel, e hoje a igreja é o Israel de Cristo. Mas por quê? Porque não basta ser apenas como o Israel batia no peito, eu sou descendente de Abraão, eu sou circuncidado, eu sou isso, eu cumpro as leis. Mas se vocês não tiverem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. E de repente vem alguém que demonstra uma fé e por conta disso sai abençoado, sai com uma palavra, olha, sai, você não vai apenas receber a cura do teu servo, mas naquele dia, foi isso que Jesus estava falando, naquele dia, você vai se assentar à mesa comigo. E Jesus estava dando testemunho para todas as pessoas. Mas eu queria, o que esse moço, o que esse homem, que esse centurião tem de tão especial, que demonstra na prática a fé dele? Primeiro, o que podemos aprender com ele? Primeiro, o altruísmo. O altruísmo é o oposto do egoísmo. Um centurião, uma pessoa importante, uma pessoa de posses, uma pessoa que tinha já uma certa posição, ele se importa com o servo, com o escravo. Ele se importa com uma outra pessoa, ele chega até Jesus, não pedindo para que ele fique mais rico, não pedindo para que ele viva mais, não pedindo por uma dor que ele tinha, não pedindo para um filho dele, não pedindo para... Ele vai até Jesus preocupado com alguém de uma classe inferior, na sociedade, que na época escravo não era nem gente, mas aquela pessoa se importa com alguém que o servia, com alguém que hoje, na época, talvez hoje, alguém, aquela pessoa que fica na rua, o drogado, aquela pessoa que às vezes a gente está pensando, não, eu vou na igreja porque eu preciso, eu vou na igreja porque meu filho precisa, eu vou na igreja porque eu estou preocupado porque eu tenho esse problema, minha casa tem esse problema, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. E os outros? Os outros, cada um com os seus problemas, cada um por si. Não, esse homem não é cada um por si. Ele demonstra que ele se importa com o próximo. Esse homem é altruísta. A fé dele já começa desde aí. Precisamos parar de pensar só em nós. Nós vamos para a igreja por quê? Porque eu quero, porque eu preciso, porque Deus precisa fazer isso comigo, Deus precisa transformar a minha vida. Eu vou para uma célula porque, eu quero que alguém faça alguma coisa por mim, eu preciso melhorar. Eu vou na igreja, ora por mim. A gente procura tudo, eu preciso de um trabalho melhor, mas a gente fica... E o outro? E o vizinho? E a cidade? E o necessitado? Não, mas eu estou precisando. Eu falei aqui na terça-feira, Jó, no pior momento da vida dele, Deus fala, olha, eu quero que você abençoe os teus amigos. Eu falei que muitos de nós talvez iam falar assim, Deus, mas eu que estou precisando de oração, eu que estou doente, eu que não tenho filho, eu que estou precisando. Não, mas Jó, vai lá, abençoa outros. Tem muita gente que está precisando de muita bênção de Deus, e todos nós estamos. Eu preciso da bênção de Deus, eu preciso da salvação, eu preciso da graça, eu preciso do milagre, eu preciso de uma libertação, eu preciso de tantas coisas, mas ao meu redor tem muita gente que precisa, e talvez o que eu preciso virá na medida que eu me dedique a outro, que eu me importe com o outro. Enquanto eu faço para o outro, Deus faz para mim. Jó, na medida que ora para os seus amigos, o texto lá é Jó 42:10, se eu não me engano. Eu falei, Jó ora para os seus amigos e Deus restaura a sua sorte. Deus restaura toda a sua saúde, a sua parte financeira, tudo aquilo. Esse homem, ele se importa com o próximo. Não, eu me importo, eu quero evangelizar. Quem que eu quero evangelizar? Quero evangelizar o meu patrão, porque se ele for, talvez ele vai me dar um aumento. Estou pensando no meu patrão, estou pensando em mim. Eu vou evangelizar meu vizinho lá, porque tem que evangelizar todo mundo. Mas às vezes a gente fica,
Não, por que eu não evangelizo aquele outro vizinho? Não, porque se eu for lá, ele vai pedir não sei o quê, ele vai começar... Ué, mas será que ele não precisa? Não, eu vou lá pedir, o centurião vai pedir para o superior dele, para o governador. Não, ele vai pedir... porque para o governador, se eu conseguir um favor para o governador vai poder devolver o favor. E o servo? Talvez o servo não possa devolver. Mas isso é altruísmo. A igreja, a gente precisa começar a olhar para o outro. Eu quero fazer, pastor, eu quero fazer algo para o pastor. Não, por quê? Porque o pastor está lá na frente. Mas e para o outro ali? Porque a gente está sempre querendo fazer para alguém que às vezes pode... Não, esse homem, ele não quer fazer apenas para si, para os seus filhos, para alguém que está acima. Não, ele está lá pedindo, se dedicando, chorando, clamando, fala que ele está suplicando, ele está orando. Você ora, quanto tempo da tua oração é por você, pelos seus, e quanto tempo da tua oração é pela igreja, pelos outros, pelo não salvo, pelo vizinho, pela pessoa que está precisando, pelo órfão, pela viúva, pelos necessitados, porque suplicar, oração, é isso. Esse homem, primeiro, ele é altruísta. Fé tem a ver com altruísmo, tem a ver com entrega, porque fé egoísta, na verdade não é fé. A gente, eu creio que eu posso, essa fé da prosperidade, eu creio que eu vou ter uma Ferrari, eu creio que eu vou ter isso, eu creio que eu... Daí às vezes se decepciona lá na frente, daí, nossa, eu tinha tanta fé. Não, isso na verdade era egoísmo, não era fé. Segundo, primeiro o altruísmo, segundo, a humildade. Esse homem era humilde, esse homem tinha uma posição alta. Jesus era um profeta, mas em muitos lugares ele não era, muita gente não reconhecia, inclusive o povo, muitos fariseus ficavam ali. Esse homem, ele tinha poder, esse homem era lá, da sociedade, e ele chega até Jesus, e Jesus chega, eu vou até a tua casa. Ele chega e fala, não, quem sou eu para receber o Senhor na minha casa? Com certeza ele tinha uma casa muito boa, ele tinha servo, ele tinha escravo, ele era uma pessoa que tinha ajudado a construir uma sinagoga, então ele tinha posses. Ele não está falando que a minha casa não tem condições de te receber, ele está falando, eu não tenho condição de te receber, eu não sou alguém digno. E a palavra que ele usa aqui, ele fala que eu não mereço, mas a palavra no original tem algumas versões, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto. Quando ele se depara com Jesus, ele está falando assim, eu sei que eu sou nada e o Senhor é tudo. Mas o Senhor pode fazer um favor, o Senhor sabe quem eu sou? Eu sou o centurião, sou o comandante aqui dessa guarda aqui, eu sou o cara que manda nessa cidade, eu sou o pastor da igreja batista, eu sou aquela pessoa que jejua 30 dias, eu sou aquela pessoa que faz isso. Então, o Senhor eu tenho certeza que eu vou orar, eu vou até chegar ao Senhor, o Senhor vai fazer, porque eu sou essa pessoa, porque eu tenho fé. Fé orgulhosa não é fé. Eu sou orgulhoso porque eu busco, eu dedico, eu faço isso para o Senhor, eu faço isso para os outros, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu oro, eu jejuo, eu faço aquilo, por isso que eu chego diante de Deus com ousadia. Deus, eu quero isso, o Senhor vai fazer aquilo e aquilo. Quem é você? Você é uma formiguinha perto de Deus. Você tem que chegar com a bola baixa e falar, Senhor, eu sei que eu não mereço nada, porque eu sei quem o Senhor é e eu sei quem eu sou um pobre pecador, mas por causa da tua graça, por causa do teu amor, por causa da tua misericórdia, se for possível, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, me ajuda, me socorre, por causa do teu amor, não é porque eu sou, porque eu mereço, porque eu tenho uma posição. Esse homem, ele chega assim, ele chega por baixo. Fariseu, Lucas 18, 9 a 14, tem uma historinha muito legal, uma história
Jesus ele começa a falar para alguns fariseus que se achavam diante de Deus, alguns que confiavam em sua própria justiça, ou seja, naquilo que eles faziam, na sua posição religiosa, e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, ou seja, para se achegar diante de Deus, porque oração é isso, é você se achegar diante de Deus. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Eu te agradeço porque, sabe por que eu não vou naquela igreja? Porque aquela igreja tem gente assim, assim, assado. Sabe por quê? Eu fico ali na igreja, sabe o que me incomoda naquela igreja? Porque lá tem gente assim, assim, assim. Sabe que eu discordo com aquilo por causa daquilo. Eu oro porque, ainda bem que eu não sou, porque eu não sou como os ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu faço isso, faço mais aquilo. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que Jesus falando, eu digo que este homem e não o outro, ou seja, o publicano e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Tiago 4,6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde. Fé tem a ver com humildade. Sabe por que eu oro? Sabe por que eu vou na igreja? Sabe por que eu jejuo? Sabe por que eu começo a querer tapar as brechas da minha vida? Sabe por que eu tento fugir do pecado? Não é porque eu sou bom, é porque eu sou um pobre pecador. Se eu não fugir dessas coisas, se eu não me agarrar a Deus, tadinho de mim. Não é porque eu me acho, é pelo contrário, porque eu sei quem eu sou, que eu sou pó, e eu sei que Deus é maravilhoso, incomparável, e Ele é poderoso. Então eu me achego nele dessa maneira: Senhor, me ajuda, me abrigue debaixo das tuas asas, me ajuda, me socorre, porque eu preciso de ti, porque tu és grande, tu és maravilhoso, e eu não sou nada. Isso, eu vou na igreja não é porque eu sou incrível, eu não perco um culto. Não, eu não perco um culto porque se eu não for na igreja, lá que eu recebo a graça, lá que eu recebo o alimento, lá que eu tenho comunhão, lá que eu me fortaleço. Não é porque eu sou bom, é porque eu preciso. E daí sabe o que acontece? Eu recebo graça, eu recebo favor. Isso é fé. Eu vou até Deus porque eu sei que eu não sou nada e que Ele é tudo e que eu preciso de mais dEle. Isso é fé. Terceiro, primeiro, altruísmo. Segundo, humildade. Terceiro, talvez esse texto, muita gente não entenda essa parte desse texto. E uma parte fundamental de fé. Fé tem a ver com reconhecer ou reconhecimento de autoridade delegada. Eu vou repetir. Fé tem a ver, ou a fé eficiente, a fé verdadeira, precisa entender esse terceiro ponto: reconhecimento de autoridade delegada. Esse centurião, versículo 8 ao 9, diz assim: respondeu o centurião, quando Jesus falou: eu vou lá na tua casa. Respondeu o centurião no versículo 8: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, basta uma palavra tua, e o meu servo ficará são, ficará curado, será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade. Vamos entender isso. Eu também, se o Senhor dizer uma palavra apenas, o meu servo vai ficar curado. Porque eu entendo isso, porque eu sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Quem entende esse texto? O que o homem está falando?
Eu vou explicar para você. O centurião estava falando, eu entendo, quando eu falo que o Senhor pode apenas dar uma palavra e meu servo vai ficar bom, porque eu estou sujeito à autoridade de Roma. Eu sou um centurião, e aqui eu posso mandar. Nesse lugar, eu mando em soldados, eu mando em pessoas, mas sabe por que eu posso falar para um soldado, ó, faz isso e ele faz, para um servo, faz isso e faz, sabe por que eu tenho essa autoridade? Porque eu estou sujeito a uma autoridade maior, porque eu sou sujeito à autoridade de Roma. Um servo meu, se ele desobedecer, sabe o que vai acontecer com ele? Ele é entregue à morte, se ele me desobedecer, ele vai se ver, não é comigo, ele vai se ver com Roma, com o meu superior. Então, ninguém é doido de me desobedecer aqui, porque eles sabem que isso vai gerar problema para eles. Então, quando ele fala, eu também sou sujeito à autoridade, por isso que os meus servos, por isso que eu falo para um, vai, ele vai, venha, ele venha, porque eu sou sujeito à autoridade. E quando ele fala, eu também sou, ele está reconhecendo algo em Jesus. Mas antes de entrar nesse algo em Jesus, o centurião estava sujeito à autoridade de Roma, por isso ele podia exercer autoridade sobre outros. Queria passar um princípio de autoridade. Só exerce autoridade quem está sujeito a uma autoridade. Vou repetir. Só exerce autoridade quem está sujeito a uma autoridade ou se submete a uma autoridade. Quando fala, assim como a esposa está sujeita ao marido, lá nesse mesmo texto fala o marido está sujeito a Cristo. Tem muito marido que coloca, não, você precisa ser submissa a mim, minha esposa não é submissa a mim, porque fica buscando uma autoridade, mas na verdade essa autoridade ele não tem. Às vezes ele está achando que é por causa da esposa, não, minha esposa é insubmissa, mas às vezes na verdade, a tua esposa é insubmissa porque você não tem autoridade, sabe por quê? Porque você não está submisso a Cristo, porque só tem autoridade quem está sujeito ou submisso a uma autoridade maior. Uma pessoa, eu não posso chegar numa casa, falar assim, ó, dá licença que eu tenho que entrar aí, e eu preciso revistar, que eu preciso ver, que falaram, mas peraí, quem é você? Não, eu sou o pastor Marinho. O problema é teu, cara, não sei o quê. Mas não, deixa eu ver aí, porque eu estou com suspeito de que tem alguém aí. Não, peraí. Agora chega um policial, chega um juiz, porque a pessoa sabe que tem uma autoridade do Estado, dá licença, eu preciso entrar na tua casa. Ah, tá bom. Essa pessoa tem autoridade, porque ela está sujeita a uma autoridade por trás dela. Dá para entender? Por isso que tem muita gente no âmbito espiritual, igrejas. Não, eu vou abrir uma igreja, eu tenho autoridade, eu sou pastor, mas você está sujeito a que autoridade? Eu a Deus. Não, mas espera aí, você precisa ter uma autoridade sobre você. Quem que tem uma delegação? Aqui na igreja a gente faz muito bem isso daqui. Eu estou sujeito sobre a autoridade, os pastores estão sujeitos sobre a autoridade, os líderes, por isso que eu falo, quando tem um líder de célula, ele está sujeito à autoridade. Agora amanhã depois sai uma pessoa, vou abrir uma célula aqui. Se não tiver sujeito à autoridade maior aqui nessa igreja que é o pastor, essa pessoa não tem autoridade. Pelo menos nesse âmbito. Talvez vai fazer alguma coisa, mas não existe autoridade. Por isso que tem muita gente fazendo muita lambança no mundo espiritual, no reino de Deus, porque não reconhece, o mundo espiritual reconhece a autoridade. Lembra que eu falei, o mundo espiritual é muito legalista, é como se fosse aquela coisa do direito mesmo, eles seguem os valores e princípios de Deus, que foram estabelecidos desde a eternidade. O inimigo ele não
não barganha, não tem jeito. Deus estabeleceu, ele não tem que chegar, Deus, não tá, eu entendo, não tá. Esse princípio da autoridade. E esse cara chega e ele está falando assim, olha a fé dele. Jesus, eu reconheço que o Senhor recebeu uma autoridade sobre enfermidade. Eu sei que o Senhor está sobre a autoridade do Pai. Eu sei que o Senhor está sujeito à autoridade de Deus. Eu sei então, por causa que o Senhor se move debaixo dessa autoridade, assim como eu me movo debaixo da autoridade de Roma, eu sei que o Senhor está sujeito a essa autoridade celestial, eu sei que o Senhor é filho de Deus, eu sei que Deus te deu essa autoridade, e eu sei que se o Senhor falar enfermidade, vai embora, a enfermidade não é doida de desobedecer você. Então por isso que o Senhor não precisa ir em casa, basta uma palavra de alguém que tem autoridade. Basta uma palavra de quem se move na autoridade delegada sobre valores e princípios. Quando Jesus vai e fala, toda autoridade me é dada. Por isso, vão e façam de si. Ele está delegando essa autoridade para nós. Quando ele fala, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Mas daí ele vem e fala, nada é impossível ao que crê. Ele está jogando olha, sabe por quê? Porque nada é impossível para aquele que tem autoridade. E esse cara, ele entende isso. Quando Jesus, você lembra, esse texto é antagônico àquele outro texto que eu citei sobre incredulidade. Cadê? Deixa eu ver aqui. Marcos 6:46, por favor. Estou ainda com tempo. Meu querido, essa palavra, eu tenho trazido palavras para levar a gente para um ambiente de fé. Para mudar o ambiente. A gente está começando a perceber que o ambiente da igreja está mudando. Para que a gente acesse algumas coisas, esse homem acessou algo em Jesus, que fez com que Jesus olhasse para toda a multidão e começasse a falar dele. Por quê? Cara, eu quero acessar esse nível. Você não quer acessar esse nível? Mas não é para receber elogio, não, é para receber tudo aquilo que Jesus conquistou para mim, que eu estou vivendo. Ai, nossa, eu queria tanto que Deus fizesse isso, eu queria tanto receber isso, eu queria tanto. Daí vem Deus e fala, mas está lá, já conquistei, só basta você ter fé. Só que eu acho que fé é só ir na igreja, eu acho que fé é só eu ficar declarando, não, Deus vai fazer. Não, fé é princípio. Fé é vivência, fé é caminhada, fé é escolha. E eu quero começar a caminhar nesse rumo, para começar a acessar milagres, para acessar o sobrenatural, para de repente falar, Senhor, aqui, então entendi, estava aqui essa bênção, estava aqui essa cura, estava aqui essa libertação, estava aqui essa autoridade, e eu não estava aqui já, agora eu quero acessar pela fé. Está aqui, eu com essa autoridade agora, eu quero me mover nisso. Eu tenho tantas coisas para falar, meus queridos, que eu estou quase igual Jesus. Eu acho que vocês não iam suportar ainda. Vamos começar, vamos para frente. Olha lá, Marcos 6:46, mas daqui para frente vai ter palavras assim para a gente chegar nesse nível aí, viu? Marcos 6:46, tendo a despedidos, não. Marcos 6:46... Tendo a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer? Não, acho que eu errei. Eu coloquei profeta sem honra. Onde que está o profeta sem honra aqui? Quando Jesus vai para sua pátria, em Cafarnaum, procura aí, até a cidade eu errei aqui. E daí ele começa a falar, e daí Lucas, eu acho que é Lucas 6:46, coloca aí. Vê se é Lucas 6:46. Puxa
Puxa, não é Marcos. É Marcos 6. 6 o quê? 1. Marcos 6, 1. Não sei o que eu coloquei. Para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos, vai. Quando chegou, 4, vai para o 4. Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua... é 4, 6. De 4 a 6, por isso que eu errei aqui. Em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, a diferença, porque eles ficavam assim, da onde que vem isso daí? Jesus é filho de José, a gente conhece aqui, então ele não pode fazer isso. Da onde que vem essa autoridade para ele poder fazer isso? Ele não tem essa autoridade. Ele não pode falar para uma... A hora que ele foi lá, começou a orar, seja curado, sai em nome de... sai em meu nome, sai não sei o que, tal. O pessoal começou a olhar assim, mas não sei se ele pode fazer isso. Alguém, um discípulo, um pastor, qualquer pessoa começa a orar, você fica, mas será que ele tem autoridade para isso? Será que pode? Será que é... Está vendo? A falta de convicção de que a pessoa tem autoridade faz com que a gente... Peraí, será que é policial mesmo? Ele está falando para eu levantar as mãos, que ele quer fazer uma revista? Peraí, será que é policial? Se você tiver convicção de que é um policial legítimo e bem sucedido, você fica tranquilo. Agora você fica lá, peraí, se você tem dúvida da genuidade, da autoridade, da autenticidade, da autenticidade da pessoa, você já começa a ficar assim, peraí, não sei. E a mesma coisa com Jesus aqui. Peraí, não sei se é profeta, porque é filho de José. Puxa, eu não sei se o Marinho orando, a hora que ele fala, tem autoridade. Não sei se na célula a Vanessa, não sei se aquele irmão, a hora que entrar aquele vizinho, não sei se funciona. Eu não sei se eu tenho essa autoridade, por isso que eu não oro com tanta fé, porque eu não sei se eu posso. Acabou, não tem fé. Porque todo o problema da fé está ligado a reconhecer a autoridade delegada. Dá para entender? Aqui esse cara faz o oposto. Israel não reconhece. E quando Jesus fala, eu sou filho de Deus. Ele está falando que é filho de Deus. Não reconhece. Vem o cara de outro lugar e fala assim, eu reconheço que você é filho de Deus, que você tem autoridade. Por isso que basta uma palavra. Meu querido, se a gente começar a entender isso daqui, basta uma palavra, porque tem uma autoridade. Basta uma palavra, porque tem uma autoridade. Então a gente vai começar a crer. Assim como Jesus fez isso daí, eu queria falar algo. Hoje, Jesus delegou essa autoridade para a igreja. Se basta uma palavra para Jesus fazer isso, e essa pessoa crer e tomar posse, a gente pode começar a tomar posse de várias coisas aqui. Você concorda comigo? Você crê? Vai depender de como eu encaro. Vai depender se pastor é um profeta enviado de Deus. Se você olhar por isso que tem muita gente que recebe bênçãos da minha vida aqui, não da minha, daquilo que flui de mim, daquilo que Deus manda, porque eu sou apenas alguém que foi delegado por Deus, que tem uma autoridade de Deus. Mas alguém pode falar assim, é filho do pastor Mário, cresceu aqui na igreja, o André, ele não sei o que, o Lucas, o Japa, e a gente pode começar a ver algumas coisas aqui, e começar a falar assim, mas é a gente. Agora, se a gente começar a olhar um para o outro, falar assim, eu sei que Deus delegou autoridade para a vida do Lucas, então a hora que ele orar, a hora que ele ministrar comigo, eu sei que vai sair virtude, vai ter poder, e a hora que ele falar, eu vou crer, vou tomar posse, não por causa do Lucas, mas porque Deus deu ordem, delegou, ele tem autoridade, tem uma chancela sobre a vida dele, e eu posso receber. E assim com cada um de nós.
Daí na nossa célula você percebe que a célula vai começar a ficar diferente. As coisas vão começar a ficar diferentes. Aqui na igreja, a hora que a gente vamos começar a orar, não vai ser apenas uma oração que a gente faz por rotina, né? Então vamos orar pelos enfermos, como tem um monte de gente enferma na nossa igreja hoje, bastante gente que não vem porque está com gripe. Vamos orar para algumas coisas. Ah, mas vamos orar, vamos não. Basta uma palavra daquele que recebeu uma autoridade. Basta uma palavra daquele que tem autoridade. Basta uma palavra. Meu querido, eu teria mais, mas eu quero encerrar porque eu quero agora começar a declarar uma palavra. Eu quero ir para o momento da prática agora. Porque eu tenho sentido e tenho saído daqui, faz 2 domingos que eu estou saindo, eu estou ficando perturbado, minha alma tem ficado perturbado. Porque eu estou incomodado, porque eu ainda não acessei algumas coisas pessoais. Eu não acessei algumas coisas, mas eu quero acessar. E Deus tem falado, Marinho, você vai acessar. Comece essa caminhada, você está no caminho certo. Você está começando a crer, você está começando a entender, você está começando a ter revelação. E eu estou compartilhando essa revelação com vocês. Eu estou compartilhando essa revelação com a igreja, porque eu não quero acessar sozinho. Porque imagine uma pessoa acessando sozinho, mas imagine uma igreja acessando isso daí. Você imagina quando a gente fala, é impossível essa cidade se converter. É impossível por quê? Eu queria que você tivesse noção, quando eu falei sobre a autoridade de reino, porque Jesus veio nos transportar para o seu reino, e o reino dele é mais poderoso do que o reino físico. O reino dele é mais poderoso do que qualquer reino. E nós estamos assentados nesse reino. Daniel foi o grande governador da Babilônia e do Império Medo-Persa. Passaram-se 4 imperadores. Mudou o império. 2 imperadores babilônicos e 2 Medo-Persa. E Daniel ficava lá. Mas ele era apenas um governador. Ele era o conselheiro dos 4. Ele foi conselheiro dos 4 e principalmente de Ciro, que foi o responsável para dar a carta para que o povo de Israel pudesse retornar. Sabe quem chegou para Ciro e falou: Ciro, quero falar um negócio para você. Já deu 70 anos que Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, trouxe o nosso povo para cá. E ele falou que 70 anos ia se levantar um Ciro. E esse Ciro é você. E você ia libertar o povo de Israel. Então chegou a hora. Faz um decreto aí. O cara fez um decreto. Eu pergunto, quem que governava? Quem que governava? Era Daniel. Porque acima de um império físico existe um império espiritual. E sabe quem comanda esse império espiritual? É o nosso Deus. É esse Deus que nos transportou para esse império e nos dá autoridade. Se nós entendermos, meu querido, sabe quem vai comandar essa cidade? Não é o prefeito, vai ser a igreja. A igreja da Coreia do Sul entendeu isso. Igrejas de países que entendem isso e começam a praticar, em muito pouco tempo o país muda. Não, mas o presidente era ruim, o sistema era X, Y, não importa. O importa é que quem governa, quem comanda, é aquele que entende a sua posição em Cristo e passa a comandar, porque quem comanda é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sobre enfermidades, basta uma palavra. Sobre decretos de morte, basta uma palavra. Sobre situações familiares, basta uma palavra. Sobre dificuldades na igreja, basta uma palavra. Sobre dificuldades ministeriais, basta uma palavra. Porque nós entendemos a autoridade. E aquele que tem toda a autoridade está aqui nessa noite. Porque Ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eu quero ser como esse homem.
E hoje eu quero falar: Senhor, basta uma palavra, eu creio, basta uma palavra não para mim, basta uma palavra para essa cidade, basta uma palavra para os perdidos, basta uma palavra para minha casa, para minha saúde, mas basta uma palavra para minha incredulidade, basta uma palavra para as barreiras, basta uma palavra para tudo aquilo que impede a gente de começar a entrar num ambiente para acessar o sobrenatural. Basta uma palavra. Você não está entendendo? Então por que você está aí quieto, sentado ainda? Não dá para a gente levantar e começar a falar, declarar, começar a falar: basta uma palavra. E começar: qual é a palavra que basta? Qual é a palavra que basta para você? Qual é a palavra que basta para a tua casa? Qual é a palavra que basta para a tua vila? Qual é a palavra que basta para a nossa cidade? Qual é a palavra que basta para essa igreja? Qual é a palavra que basta para a nossa nação? Qual é a palavra que basta para a nossa incredulidade? Basta a incredulidade, que eu creio que o meu Redentor vive e por fim Ele vai se levantar. Eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu penso ou peço para Ele. Eu creio que essa onda de gripe vai passar. Eu creio que o Senhor está visitando aqueles enfermos em casa. Eu creio que o Senhor está sarando, mandando embora essa onda de gripe para os teus. Eu creio que essa onda de comodismo vai embora. Eu creio que o desânimo vai embora, porque basta uma palavra. Em nome de Jesus, enfermidade vai embora das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos queridos. Desânimo vai embora, incredulidade vai embora. Você pode confirmar isso, você pode falar isso. Você pode levantar a tua voz e começar a falar. O que você quer? É sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre o teu chamado, sobre o teu ânimo. Uma palavra, essa autoridade está aqui. Deus está entregando autoridade aqui. Os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és o vencedor. Ele é o vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Recebe essa palavra. Confiança me coroaste. Enfermidades vão Ao teu embora. lado estou aceitado. O Senhor está agindo aqui. És aquele que tudo venceu. Tu és o vencedor. Ele é o vencedor.
Nós somos. Ele está querendo levar a igreja para um outro nível, meus queridos. Para um novo tempo. Não se resista. Lance, se jogue. Ele está querendo tirar você. Aleluia. Oh. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu declaro, como nós já falamos, toda enfermidade aqui, Deus, qualquer que seja, basta uma palavra tua, e nós cremos que o Senhor tem autoridade sobre toda enfermidade, e o Senhor delegou a nós essa autoridade, que os sinais seguiriam aos que creem, e nós queremos crer cada vez mais. Ajude aqueles que não conseguem crer, mas nos ajude, porque nós queremos crer, nós queremos acessar aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, que fala, pelas suas pisaduras fomos sarados, ali o Senhor levou. Então agora comece a passar em cada vida enferma, levar embora cada enfermidade, desde uma gripe, desde uma dor de cabeça, desde uma enxaqueca, desde uma hérnia na coluna, desde situações que nós não conhecemos. Comece agora a mandar embora toda enfermidade física. Nós declaramos curado, sarado, pela palavra poderosa do nome poderoso de Jesus. Queremos cura, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. Comece a curar o Teu povo, que haja curas extraordinárias no nosso meio, não para mostrarmos quem somos, mas para que as pessoas vejam quem Tu és, para que haja um avivamento aqui, para que as pessoas comecem a acordar de que é possível vivermos pela fé, de que tudo é possível ao que crê. Manifesta o Teu poder agora, curando vidas, sarando cada célula, cada enfermidade das células, enfermidades do sangue, enfermidades dos ossos, todo tipo de enfermidade. Agora alcance as pessoas que estão em casa. Nós oramos e declaramos cura no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia. As muralhas vão ao chão.